Amém, povo? Ô, glória! Então, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é David, tenho 17 anos, eu sou líder aqui na Casa do Senhor. Eu também faço parte do Ministério do Louvor, né? Eu sou baterista, também faço parte do marketing da igreja. Antes da gente começar, eu vou propor um desafio para você. Qual é esse desafio? Vamos lá. Você pegar esse link que está aí, você jogar ele no grupo da sua família. E aí, depois você jogar no grupo da sua família, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse mesmo link e vai mandar para 2 amigos seus não convertidos. Amém? Já estou aqui pronto também para fazer isso. Vai fazendo aí, copia o link. Copia o link aí do nosso EJ, taca no grupo da família. Para 2 amigos seus também não convertidos. Amém? Já fiz isso aqui. Já fez aí? Cara, que saudade de ver todo mundo aqui no EJ, né? Depois do EJ, todo mundo junto ali fora, reunido, conversando, falando do baba, falando das coisas da vida depois. É uma saudade enorme. Sabe, o Senhor ele tem ministrado muito meu coração uma palavra e eu vou passar ela para a sua vida. Amém? É uma saudade enorme de falar assim, olha aí pro irmão que está do seu lado aí, diz aí, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Mas olha aí, se tiver alguém do teu lado, diz assim, assista aí comigo, não deixa eu assistir só aqui não. Amém? Abra sua Bíblia lá em Atos 3. Atos capítulo 3, verso 19. Amém? Olha o que diz. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Sabe, o Senhor ele me fez voltar esses dias a uma visão que eu tive antes mesmo de ser convertido, antes mesmo de servir a Ele. E essa visão, ela dizia assim o seguinte, né, esse sonho que o Senhor me deu, para você ter a ideia. Olha quem eu era antes. Eu era ateu, né, era um cara suicida, já tentei me matar várias vezes, eu bebia, fumava, me cortava. Para você ter a ideia disso tudo. Andava aí na rua todo de preto, né, o pessoal nem reconhecia. Oxê, quem é aquele cara ali que tá vindo ali? É um ladrão? A pantufa bem gigante, né? Bem grandona mesmo, Black Power. E o Senhor, um dia, né? Eu fui dormir e o Senhor, Ele me deu um sonho nesse dia. Para você ter ideia da loucura, o cara ateu e receber um sonho de Deus. Você vai entender muita loucura dessa vez. Então, nesse sonho, falava sobre 7 eclipses que aconteciam na Terra. E cada eclipse era o quê? Uma catástrofe. Cada eclipse acontecia o quê? Uma catástrofe, né? E acontecia o 6º eclipse. E quando aconteceu o 6º, a Terra se dividiu ao meio, se dividiu em 2 partes. E nisso, eu comecei a olhar para a galera e perceber que elas não estavam mais acreditando em Jesus. O mundo ele parou de acreditar em Jesus. O mundo ele não cria mais em Jesus. E o que aconteceu? Tava lá o meu pai, né? Meu pai, ele estava fazendo o papel de Deus. E ele disse assim, cara, você precisa ir anunciar para geral, para falar que Jesus existe sim. Você precisa falar para a galera que Ele existe sim. Avisa para a galera para elas voltarem o coração para Deus. Para se arrependerem de todo mal, se arrepender de todo pecado, né? E o que aconteceu? Eu comecei a anunciar, né?
Eu comecei a fazer o ID. Ali foi como se fosse assim, vai ID, anuncia. E eu comecei a anunciar o arrependimento, falando para a galera, eu até estipulei um dia e uma hora para o mundo inteiro, né? Ele se ajoelhar para orar, pedir perdão a Deus e voltar os seus corações para Deus. Então, quando eu terminei de anunciar, né, passou até numa televisão, e a repórter mesmo disse, vamos ver se esse Deus realmente existe. E então, o que aconteceu? Geral, o mundo inteiro, eu não sei como a gente conseguiu comunicação, né, que nem, vamos supor, Brasil aqui, China do outro lado, e a terra estava dividida ao meio. Não sei como, mas a gente teve essa comunicação. E o que aconteceu? Depois da gente ter orado, eu comecei a olhar ao meu redor. E eu vi pessoas, todas as pessoas com vestes novas, com vestes brancas, resplandecentes. E também a terra começou a voltar. E quando voltou, não voltou uma mesma terra, mas sim voltou uma nova terra. Voltou uma terra diferente. Voltou uma terra com um jardim belo, jardim bonito. Vai imaginando aí, pensa num jardim muito belo. Era mais belo do que você está imaginando aí, esse jardim. E sabe, e a partir disso, eu quero encaixar em 3 ministrações. Na de João Batista, na de Jesus e na de Pedro. Quando eles começaram o ministério, quando eles começaram a anunciar. Sabe, João, ele começou falando assim, arrependei-vos, pois está chegando o reino de Deus. Jesus chegou, né, falando para a galera, arrependei-vos, pois já chegou o reino de Deus. E Pedro, ele chegou falando assim, arrependei-vos e convertei-vos para receber o dom do Espírito Santo. Então, a gente vai falar sobre o tema que está ligado entre essas 3 ministrações. Se você pensou arrependimento, você acertou esse tema. Então, a gente vai falar sobre arrependimento, né? Sabe, e o que é arrependimento, David? Arrependimento é diferente de remorso, né? Mas o que é o remorso? O remorso é quando você faz algo de errado. Você sente aquilo, tipo, você sente aquela culpa ainda, mas você torna a fazer novamente aquelas coisas. Você torna a fazer errado de novo. Já o arrependimento não, o arrependimento já vem a mudança. O que traz a diferença entre os dois é totalmente a mudança. Então, no arrependimento, você muda. Posso dar um exemplo, eu pequei contra o Senhor. Aí eu vou lá e tenho um remorso. Aí eu peço perdão a Deus, né? E aí depois eu começo a fazer as mesmas práticas de novo. Já no arrependimento, eu pequei. Mas aí eu peço perdão a Deus, eu me arrependi e não volto a fazer aquelas mesmas práticas. Então, essa é a diferença entre arrependimento e entre remorso. Arrependimento também é mudança de vida. Quando você decide mudar a sua vida, mudar os seus erros, mudar as suas atitudes, aquelas atitudes erradas, você decide mudar, então quer dizer que você se arrependeu. Você se arrependeu de todas aquelas práticas que você fazia. E isso é arrependimento. Amém? E arrependimento, amados, é voltar o coração para Deus. Como no sonho que eu tive, a galera ela se arrependeu. A galera ela voltou o coração de novo para Deus. A galera ela teve isso, teve o arrependimento. E quando há arrependimento, há tempos de refrigério, né? Posso até contar. Eu me arrependi das práticas que eu fazia. Hoje eu sou um novo David. Por quê? Porque eu decidi arrepender, eu decidi mudar, eu decidi ter mudança de vida. Então, amados, é isso. Sabe, precisamos nos arrepender de todas as práticas de pecado, voltar o nosso coração para Deus. Se quem pratica a pornografia, não fazer mais. Se quem pratica a prostituição, não fazer mais. As bebedices, as drogas, não fazer mais. Os vícios, nada mais. É você mudar totalmente isso. Amém? Tá dando para entender aí?
Sabe, se a gente idolatrava também, não idolatrar mais. E uma das coisas que está pegando muito jovem é essa parte de idolatrar. Não vai achando que idolatrar é somente em questão de imagem. Não. Idolatrar também, você pode idolatrar uma pessoa. Como assim? O Neymar, vamos supor. Eu admiro o Neymar, mas eu não adoro ele. Eu admiro o Messi, mas eu não adoro ele. Admiro o Cristiano Ronaldo, mas eu não adoro ele. Ou alguns cantores mesmo famosos, cantores do mundo gospel ainda famosos, que as pessoas elas estão pegando e levantando eles, adorando eles ao invés de adorar o Criador. E idolatria é isso. Idolatria é você colocar alguém no lugar do Senhor. E quem você tem colocado no lugar do Senhor? Então, amado, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender dessas práticas. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Para aquele que somente Ele morreu por todos nós. Para nos salvar. Salvar do pecado. Salvar e ter uma vida com Ele. Amém? Sabe, mesmo se pecarmos, o Senhor Ele continua nos amando. A Bíblia diz que Deus Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Sabe, vejo isso muito na mulher que foi pega em adultério. Para você ter a ideia, Jesus ele não condenou aquela mulher. Né, se você conhecer essa história, Jesus ele não condenou essa mulher. A galera queria que Jesus falasse assim: não, pode apedrejar. Mas Jesus fez uma atitude diferente. Qual atitude foi essa? Ele pegou, deitou, começou a escrever no chão todo tipo de pecado. E ele pegou e disse assim: que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí então foi saindo do mais velho até os mais novos. E só ficou quem? Só ficou Jesus e a mulher. Só ficou esses dois naquele lugar. E aí Jesus pergunta para a mulher: minha filha, cadê aqueles que te acusavam? E aí Jesus olhando assim para ela assim, ela olhando para Jesus, e aí ela responde: não estão mais aqui. Pois é, se nem eles te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, o Senhor Ele diz: vai e não peques mais para aquela mulher. Para ela tomar cuidado em não pecar novamente nas mesmas práticas. Para que o arrependimento viesse para ela. Amém? Sabe, tem dias que eu pequei, né? Teve dias que eu pequei. E eu esperei receber aquela bronca do Senhor, aquela ira do Senhor, né? Mas o Senhor, Ele veio com o amor dEle. E eu não estou dizendo para você sair pecando aí por aí, que não vai dar em nada, não. Todo ato que você vai fazer, vai vir, né? A colheita. Toda a prática que você tem, vai vir a colheita dela. Seja o ato que você fez seja bom, vai vir a colheita boa. Se você fez a prática ruim, vai vir a colheita ruim. Mas eu mesmo assim, pensando que o Senhor Ele estava preparado para mim bater, né? Do dia que eu já preparei assim, falei: o Senhor vai falar comigo, Ele vai me dar aquelas broncas, vai me dar aquela chicotada. Mas na verdade foi tudo diferente. O Senhor veio com o amor dEle. Veio com amor. E tipo, é um amor tão incrível que você não sabe nem explicar. Você não consegue nem tentar explicar esse amor. E tipo, que nem a mulher que foi pega em adultério. O que ela pensou é que Jesus ia falar para ela também o seguinte: falar para todos ali, pode apedrejar. Mas o que aconteceu diferente. Para quê? Para que ela se arrependesse das práticas delas e voltasse o coração dela para Deus. E é isso que o Senhor quer fazer. Quer que a gente se arrependa dos nossos pecados
e volte o nosso coração para Deus. Volte para o Pai. Volte para Ele. Amém? Sabe, quando a gente peca, a gente precisa se aproximar do Senhor. Às vezes, a gente sai para fora, ao invés de voltar para casa. Às vezes, quando a gente peca, a gente não quer ir mais orar, a gente não quer ler a Bíblia, porque a gente acha que a gente não é digno, a gente fica aquela ideia assim, será se o Senhor vai me escutar? Será se o Senhor, Ele vai ouvir minha voz? Eu pequei. Mas sabe, deixa eu te contar algo. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, né? Pegou aquela herança, vazou, foi para outras coisas que não convinha, gastou todo o seu dinheiro. E quando terminou de gastar todo o seu dinheiro, ele viu que estava sem nada, ele começou a passar fome. E aí o que aconteceu? Ele começou a criar os porcos, né? E ele queria comer também aquela comida dos porcos que eles comiam. E aí o que ele fez? Ele olhou para os atos dele e falou: vixe, eu fiz algo de errado. Eu saí da casa do pai. Eu saí da casa do pai. Eu vou voltar lá, mas eu não quero mais ser chamado de filho. Eu quero agora ser servo dele, porque eu não sou digno de ser chamado de filho. Eu não sou digno mais de ser chamado filho dele. Então eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me um de teu servo, deixa eu trabalhar para você. E aí ele foi indo, pensando no que iria falar para o pai dele quando chegasse. Quando chegou, o pai dele estava lá de braços abertos. O pai do filho pródigo, ele estava de braços abertos, pronto para receber o filho que estava perdido. E quando ele chegou lá, quando o filho chegou, o pai foi logo agarrar ele nos braços e mandou que desse um banho nele, trocasse as vestes dele, colocasse sandálias novas, colocasse o anel que representava que ele era filho dele. Então, e quando isso aconteceu, ele preparou uma festa para o filho. Ele preparou uma festa para ele. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, amados, é tempo de voltar. É tempo de se arrepender. Eu não sei se você está aí e nunca mais voltou para a casa do Senhor, por conta que achou que o Senhor não iria te perdoar. Quero te dizer que Ele te perdoa. O Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Sabe, Deus, Ele não deixou você, Ele nunca deixou de você. Você pode vir como você está. Você pode vir sujo. Você pode vir ferido, machucado. Mas se você se arrepender e voltar o seu coração para Deus, o Senhor, Ele te perdoa. E Ele não te faz assim, de funcionário, mas Ele te faz de filho. De filho amado, filho querido. Amém? Sabe, nós precisamos voltar ao nosso coração. Nós precisamos nos arrepender de verdade. Não ter o remorso, deixar aquele pecadinho de estimação e voltar de novo para Deus. Voltar também ao primeiro amor. Voltar, amados. E o Senhor, Ele ministrou muito ao meu coração em questão de arrependimento. Toda a parte que eu lia da Bíblia era arrependimento. Toda frase que eu via na internet era questão de arrependimento. Toda a parte que eu ouvia, eu escutava, era arrependimento. Então nós precisamos se arrepender e voltar para Deus. Voltar para Ele. Pois Ele é aquele que nos purifica
de todo mal. Ele é aquele que nos lava de todo pecado. Sabe? O Senhor, Ele quer te fazer servo do Espírito Santo e não servo do pecado. Ele quer purificar o teu coração. Mas é necessário que você também haja. Você tenha ação. Porque quando você tem ação, há transformação. E a ação é você se arrepender. A ação é você se arrepender. Arrependa-se. Arrependa-se das práticas. Arrependa-se de todo mal. Lá em 2 Crônicas 7, verso 14. Deixa eu achar aqui. 2 Crônicas 7, 14. Segunda Crônicas 7,14. Olha o que diz. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo parar e voltar para mim, eu perdoarei e o sararei. O Senhor está te chamando para voltar nessa noite. O Senhor está te chamando para você voltar o seu coração para Ele nessa noite. Então volte. Volte para Deus. Volte para Cristo. Volte para Jesus. Volte para o amor do Pai. Porque o Pai, Ele quer te receber. O Pai, Ele quer te receber. Então volte para Ele. Sabe? Um exemplo disso é Jonas e o povo de Nínive. Vamos lá, a história de Jonas. Deus chama Jonas para ir para Nínive. Jonas disse, eu não vou. Aí Jonas acaba indo para outro lugar. E ele está lá num navio, num barco lá, né? Junto com outras pessoas. E de repente acontece uma tempestade, né? E o que acontece? O pessoal começa a perceber que ali tinha algo de errado. Jonas já viu que o errado ali que estava ali era ele. E o pessoal lançou sorte, caiu sobre Jonas. E Jonas falou lá para aqueles caras que estavam lá naquele barco lá, para aquele navio. Não, me atira aí para o mar. Só assim a tempestade vai acalmar. Vai voltar para vocês. E aí fizeram isso. Quando fizeram isso, lá vai um peixe. Um peixe engole Jonas. Jonas está lá dentro da boca do peixe. Jonas se arrepende. E Deus leva Jonas para o chamado dele. De volta para o chamado dele. Jonas, ele queria sair do próprio chamado. Mas aí não deu certo. Aí Jonas volta para o chamado. E aí ele chega lá em Nínive. E quando chega em Nínive, ele começa a falar para o povo também se arrepender. Para o povo voltar os seus corações para Deus novamente. E aí eu garanto para você que houve festa no céu naquela noite, porque Nínive se arrependeu. Nínive se arrependeu. Para Nínive veio o arrependimento lá. E então, o povo se arrependeu das suas práticas. O povo, ele se arrependeu dos seus caminhos iníquos. E voltou para Deus. E voltou para Deus. E nós, amados, precisamos se arrepender. De verdade. Sabe?
Temos que se arrepender dos nossos pecados e voltar os nossos corações para Deus. Então arrependa-se de todo o seu pecado. Arrependa-se de todos eles. Sabe, David, eu não sei o que é, mas eu já me arrependi de todo o meu pecado, eu me arrependi do que eu fiz de errado, mas ainda fica uma culpa em mim. Fica ainda aquela coisa assim ruim em mim. O que eu tenho que fazer? Bom, amado, se você se arrependeu, pediu perdão a Deus, Ele já te perdoou. Mas se ainda há alguma coisa aí dentro, ainda uma ferida aberta, você vai fazer o que Tiago 5,16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros, para que sereis sarados. E quando você confessa, certamente você é sarado. Realmente eu vivi isso muitas vezes. Quantas vezes eu não liguei para o doutor, né? O doutor Emerson. E ele estava lá na farmácia. Aí eu passo o rádio. Alô, doutor? Doutor Emerson? Fala, filho! Fala, filho! Já até imagino como foi. É que... Como é, homem? É que eu... Oi? Não, é que eu pequei fazendo isso, isso e isso. Ele... Ixi. Mas você já pediu perdão a Deus? Falei, já. Já se arrependeu? Já. Então, toma cuidado para não fazer de novo, mano. É como se o doutor ele pegasse e dissesse assim: vai, não peques mais. Como Jesus fez com a mulher que foi pega em adultério. Tá entendendo? Mas a gente precisa falar com pessoas certas. Pessoas certas. Fala com seu líder. Fala com o pastor, com a pastora. Essas sim são as pessoas certas que Deus levantou elas na sua vida. E quando você faz isso, aquela ferida lá, ela é sarada, aquela culpa lá sai, aquele peso gigante sai. Quantas vezes isso eu não fiz com o doutor e depois veio um alívio dentro de mim. Eu senti um alívio dentro de mim. Tudo isso porque eu agi, tomei uma atitude de voltar o meu coração primeiro para Deus e confessar o que eu fiz para que eu possa ser sarado, para que eu possa ser curado. Então, volte para Deus. O Pai, amados, Ele te espera de braços abertos para te abraçar. Quero fazer algo que o Senhor falou para mim fazer aqui. Você não está aqui, mas Ele sabe como Ele vai fazer aí dentro da sua casa. Se você tem um travesseiro aí, pega. Se você tiver uma almofada, pega. Se você não tiver, pega a si mesmo. Amém? E aí, gostaria de chamar Jailson ali também. Chamar Jailson. Esse é o tempo ainda de pegar, hein? Se você ainda não pegou. Se não dá pra pegar, pega assim mesmo. Mas David, pra quê? Você vai entender. Você vai entender. Porque o Pai, Ele vai te dar um abraço hoje. O Pai, Ele vai pegar você aí que está me assistindo. Se tiver pessoas vendo aí, não ligue não para elas que elas estiver vendo aí não. Seja você e Deus nessa hora. Somente você e dele. E não deixa nenhuma pessoa te atrapalhar também não. Esse momento aí vai ser rico para você. Então, já pegou esse travesseiro, pegou essa almofada, ou pegou a si mesmo? Então fica de pé aí de onde você está.
Já ficou? E agora abraça ele. Começa a abraçar esse travesseiro como se fosse uma pessoa. Começa a abraçar essa almofada como se fosse uma pessoa. Ou começa a abraçar a si mesmo. Você já é pessoa, então abraça a si mesmo. Você vai entender o que o Pai quer fazer com você. E nisso vai se arrependendo de todos os seus pecados. Começa a dizer para o seu pai, começa a dizer para o seu pai que é Deus, Pai, eu pequei contra ti, eu pequei nisso, eu pequei naquilo, e agora eu quero voltar para ti. Já faz tanto tempo que eu parei de orar por conta disso, já faz tanto tempo que eu parei de te buscar por conta daquilo. Mas eu quero voltar. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero voltar para os teus caminhos. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você. Filho, eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer
Sabe, amados, o Pai ama você. O Pai, Ele te ama. E esse abraço é Ele que está te dando. Sabe, pecou, chega mais perto dEle. Não saia mais para longe. Pecou, se arrependa, volta o seu coração para Deus. Volta para o Pai. Chega perto dEle. Pecou, fica mais próximo de Jesus. Se arrependa do pecado. Volte seu coração para Ele. Gostaria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o meu pecado. Eu me arrependo de todas as minhas práticas ruins. Eu te aceito como Senhor único, suficiente, Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Agora assim comigo. Senhor Jesus, eu que andei contigo, eu pequei contra o Senhor. Hoje eu volto arrependido para ti. Que o Senhor Jesus possa me perdoar de todo o meu pecado, de todas as minhas práticas. E agora eu faço uma nova aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se alegrar aí da onde você estiver. Você pode bater uma palma para o Senhor. Só deixar aqui um aviso aqui bem rapidinho, que logo após daqui, às 9h15, a gente vai estar online pelo Google Meet, beleza? Então, se você não tem o meu contato, vai no Facebook, vai no Instagram, você pode entrar em contato comigo ali, você pode falar comigo, eu jogarei os links daqui a pouco, beleza? Então, tamo junto. Valeu, galera. Deus abençoe você. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Morri em seu lugar, filho, nada irá impedir de te amar.